Bom, pessoal, então vamos começar a aula de hoje. E no início da aula sempre eu faço isso, minha apresentação padrão, tá? Aqui, ó, peço para você se inscrever lá no meu canal, como a gente estava falando, né? Quando assistiu o vídeo lá, gostou, dá um like, compartilha com os amigos e no Facebook segue lá minha página, o Químico Louco. Vamos lá. Então, vamos ver, ó, retomada da matéria referente ao primeiro ano, tá? Essa é a primeira parte. Vamos lá. Hoje nós vamos ver propriedades da matéria. Essa é a minha vinheta. Depois da vinheta a gente começa. Vamos lá. Então, química. O que é química, afinal de contas, né? É um ramo da ciência da natureza que estuda a matéria, suas propriedades, transformações e a energia envolvida nesses processos, tá? Vamos lá. Então, ó, propriedades gerais da matéria, tá? São aquelas comuns a todos os materiais, como, por exemplo, aqui, massa e volume, tá? Que a gente está mais acostumado aí a trabalhar. Agora, tem as propriedades específicas da matéria, isto é, cada material, né, ou substância, a gente fala material ou substância, tem as suas propriedades específicas, tá? Que são diferentes de outros materiais, cada um tem o seu, tá? Alguns têm propriedades bem próximas em termos de valor, até cheiro, qualquer coisa assim, mas não são iguais, tá? Então, ó, são aquelas que caracterizam a matéria e servem para identificar os materiais, substâncias, né, de acordo com suas características que podem ser físicas, químicas ou funcionais, tá? Então, essas propriedades são importantes porque a gente consegue identificar quais são essas substâncias. Inclusive, a gente pode fazer no laboratório quando a gente voltar e tiver tudo ok. Tá? A gente consegue fazer experimentos assim. Então, propriedades específicas. Ó, existem mais de 30 propriedades específicas da matéria, mas 3 são as mais usadas na identificação das substâncias, que são a densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos começar aqui com ponto de ebulição. É a temperatura em que a substância muda do estado líquido para o estado gasoso. Tá? E essa temperatura, vocês vão ver que ela fica constante num determinado tempo, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de substância, nós estamos falando de materiais e tal, sempre estamos falando da substância pura. Quando na química a gente trabalha, nós estamos falando da água. A água é água pura. E o que é a água pura, né? A água pura é H2O, só tem moléculas de H2O, certo? Que é a molécula da água, não tem mistura. Tá? A água da torneira, a água que a gente compra da garrafinha, de garrafinha com água mineral, é uma solução. Por quê? Porque tem sais minerais dissolvidos nessa água. Tá? Então não é água pura. A água pura nem existe na natureza. Tá? A gente tem que preparar isso num laboratório, numa indústria, a gente consegue preparar uma água próxima da água pura, muito próxima da água pura, somente moléculas de H2O. Eu estou colocando aqui como nível do mar, porque tem uma diferença aí na temperatura conforme a gente está numa cidade, num local com altitude. São Paulo são quase 800 metros de altitude, então o ponto de ebulição, né, ele se altera com isso. Então aqui, ó, vamos começar a trabalhar aqui. Então temos aqui um tripé, uma telinha de amianto, ele está num aparato aqui para não cair. Aqui, isso chama-se bico de Bunsen, onde o gás entra, a gente acende. Temos aqui a nossa chama para quê? Para aquecer a água, certo? Por quê? Porque a gente pega a água da torneira tal, e hoje, por exemplo, a água pode ser que esteja a 26 graus, né? Não está tão quente quanto os outros dias, mas supondo que a água está a 26 graus. Com o passar do tempo, com esse aquecimento, o que vai ocorrer? Vai chegar um determinado momento que essa água está fervendo, certo? Se está fervendo é porque está entrando em ebulição. Ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Tá? Então, o que acontece? Depois de um determinado tempo, o que nós temos? A água a 100 graus no nível do mar. Se a gente fizer em São Paulo, ela vai estar a 97, tá? Mas no nível do mar é 100 graus. Aqui você percebe aqui as bolhas, né, quando está fervendo, e aqui já evaporando, ok? O que acontece aqui?
Enquanto nós tivermos água líquida, esta temperatura de 100 graus, ela não se altera, ela fica constante, tá? Enquanto tiver. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, esse volume vai diminuir, por quê? Porque está evaporando tudo, né? Até, entre aspas, secar, né? Toda essa água líquida se transformar em vapor de água, né? Ou, como às vezes a gente diz, está no estado gasoso, né? Se a gente consegue prender esse vapor de água num recipiente adequado, sob uma pressão adequada e começar a aquecê-lo, aí sim esse vapor de água ele vai aquecer a mais de 100 graus, né? E aí a gente até consegue chegar no estado gasoso, né? Tá? Então, quando eu tenho ainda água líquida, está 100 graus. Então, você está na sua casa preparando lá o seu chazinho, porque está muito frio, e coloca água para ferver. Aí você percebe, nossa, já ferveu, vou deixar mais um pouquinho para aquecer mais. Esquece, não vai aquecer mais nada. Está lá nos 97, não vai passar disso. Tá? Não passa disso. Começou a ferver, ferveu, tal, você viu que está saindo as bolhas, está em revolução, pode desligar, já ferveu. Tá? Não vai passar disso. Tá bom? Então, esse ponto de ebulição aqui, que a gente chama, é a temperatura na qual uma substância, no caso a água aqui, começa a passar para o estado gasoso, tá? Tá certo? Enquanto tiver água, tá passando, tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Não, professor, tudo bem. Por mim. Aí na sala tá tudo tranquilo, Fizeram professores? perguntar no chat, professor. Alguém perguntou no chat? Não tem nada aqui. Ninguém perguntou nada. Mas se tiver pergunta, pode escrever. Acho que a partir daí começa o processo de evaporação? Sim, isso, Luiz, é isso mesmo. Aliás, antes de chegar aos 100 graus, já começa, tá, o processo de evaporação, tá bom? Se nós deixarmos a água, se nós deixarmos um copo d'água durante o dia, e se a gente medir, né, riscar o copinho d'água ali no nível, você vai ver que depois ele desceu pouco, mas desceu. O que é descer? Porque evaporou, tá? Foi para a atmosfera esse vapor de água, tá? Então, se a gente deixar no sol, por exemplo, você vai perceber que evapora mais rápido. E a gente nem acionou uma chama para ser mais rápido. Então, o que é? É uma evaporação lenta. É o mesmo quando a gente lava a roupa. Aí você pega a camiseta, a calça e coloca no varal para secar. Ela não está molhada, não está úmida? Ali tem água, certo? Depois de determinado tempo, a calça, a camiseta está seca. Para onde foi a água? Evaporou. Evaporação lenta, tá? Ebulição, evaporação rápida. Mas antes de chegar à fervura, de atingir os 100 graus, ela já está evaporando, tá? Que aqui evapora muito mais rápido, tá? Beleza? É isso. Continuando. Vamos lá. Podemos montar aqui um gráfico, né? Então, temos lá, né? Nós começamos aqui, ó, eixo Y é temperatura, eixo X é tempo, né? Tempo zero, a gente estava lá na temperatura de 26 graus, começa a aquecer, passa o tempo, num determinado tempo qualquer que eu marquei como 3 aqui, ela atingiu os 100 graus, tá? Ela já estava no início de fervura, 100 graus, ela realmente atingiu o ponto de ebulição, certo? E, enquanto tiver água líquida, o que vai acontecer aqui? A temperatura vai ficar constante. Aqui, olha, de 26 a 100, eu tenho líquido, tá? Aqui eu já tenho líquido e vapor. Embora aqui já esteja evaporando lentamente, tá? Aqui eu tenho vapor, aqui eu tenho estado gasoso, já junto com o líquido. Então, tem dois estados físicos da água neste momento de constância na temperatura de ebulição, tá? Que é o ponto de ebulição. Então, supondo aqui que passou 7 minutos, né? E aí nós conseguimos prender esse vapor de água, essa água no estado gasoso, num recipiente adequado e continuamos o aquecimento. Aí o que acontece? Aí sim a temperatura começa a aumentar, vai passar de 100 graus, mas aí eu só tenho vapor, tá? Ou estado gasoso. Beleza aí? Perfeito? Tudo tranquilo? Alguma pergunta referente ao gráfico?
Professor, e se a gente deixa, por exemplo, esse líquido fervendo por muito tempo, ele vai evaporar e vai não desaparecer, mas ele vai ficar só no gasoso depois de muito tempo fervendo? Vai. Então, assim, se for no nosso laboratório em casa, que é a cozinha, é o maior laboratório que a gente tem de química, colocar lá numa panela, numa leiteira, um pouco d'água e deixar ela lá aquecendo, vai chegar um momento que ela vai ferver. Se a gente não desligar, a hora que a gente for ver, cadê a água? Ah, sumiu. Sumiu nada, né? Evaporou tudo, passou tudo para o estado gasoso, tchau para a atmosfera. Tá aberto, tá? É um sistema aberto, tá? Perfeito? Entendi. Agora, se no laboratório a gente tiver um recipiente adequado para captar esse vapor, tá? Ele vai ficar preso. É um sistema fechado, ele não vai para a atmosfera. Aí sim, este aparato lá que a gente prendeu o vapor, aí a gente pode deixar aquecendo, que aí sim a temperatura ali dentro vai aumentar, tá? Ali sim vai aumentar. A gente tem que regular a pressão, etc., senão explode o negócio, né? Porque quanto maior a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, chega um momento que explode se não tiver um escape de pressão, tá? Mas a gente consegue aumentar a temperatura, conforme o gráfico mostra, tá? Para isso ocorrer, esse sistema tem que ser fechado. Senão a gente não consegue, porque chega aqui, ó, tá evaporando, né? Chega um momento que não tem mais água, água líquida, só tem vapor que está na atmosfera. E a gente percebe isso na parede da cozinha, na parede do banheiro, quando a água está quente, certo? Tá tomando um banho quente, você não percebe? Fica tudo molhado o azulejo, não é isso? É a mesma coisa na cozinha, fica todo molhado, de onde veio isso? É o vapor, tá cozinhando feijão na panela de pressão, não tá? Não fica tudo molhado lá? A tampa da panela também evapora, tá fazendo um arroz, tá evaporando essa água, bate na tampa, e o vapor, e depois forma tudo gotículas, condensa, volta para o estado líquido novamente. Tá? Por quê? Porque começa a dar uma resfriada, né? Tá? A tampa não está tão quente quanto a panela lá. Perfeito? Posso tocar o barco? Vamos lá. Olha, essa parte aqui onde a temperatura está constante chama-se patamar. Aquele dia, a professora lá no centro de mídia, ela falou, tá, aqui, então, tem o patamar, só que ela não mostrou o que é o patamar. O que é patamar? Então, o patamar do gráfico é quando a temperatura fica constante, tá? Isso é patamar. E isto mostra no gráfico, só de bater o olho, se eu tenho patamar, tenho temperatura constante, a substância é uma substância pura, tá? Por quê? Porque tem temperatura constante aqui na ebulição ou na fusão, tá? O inverso da ebulição é a condensação, que a gente passa do estado de vapor para o líquido, né? Eu tenho algo no estado de vapor, eu resfrio, ele vai passar para o estado líquido, eu resfrio mais num freezer, ele passa do líquido para o sólido, né? É solidificação. Aí eu aqueço, é a fusão, que ele começa a derreter, tá? Ebulição, condensação, fusão, solidificação, tá? As temperaturas são as mesmas de ebulição e de condensação. Se eu tenho um vapor, esse vapor está a 105 graus, a gente resfria até 100, ele começa a passar para o estado líquido, tá? Perfeito? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Vamos lá. Agora aqui, em misturas. Então eu tenho uma solução aquosa de cloreto de sódio, sal de cozinha. Tá? Peguei 100 ml de água, coloquei 20 gramas de cloreto de sódio sólido, né? Agitei, misturei, eu tenho lá uma solução. Tem uma mistura homogênea que é uma solução. O que vai ocorrer aqui agora no gráfico? Agora, como não é mais uma substância pura, o que vai ocorrer? Vai chegar até 100 graus e eu vou ter tudo líquido ainda, tá? Tudo líquido. Tem uma pequena evaporação, muito pouco, mas não está fervendo ainda. Está iniciando essa fervura. Você percebe que está começando umas bolinhas, mas não é aquela revolução que fica dentro do recipiente, tá? Porque quando você está na cozinha e coloca na panela ou numa leiteira, você percebe que a água fica em revolução, tá? É bem agitados. Por quê? Porque são as moléculas que estão em agitação, tá?
E aí o que ocorre? Ó, com o passar do tempo, acima de... Aqui é só um exemplo, tá? Então, por exemplo, acima de 15 minutos, a gente percebe que ela não para em 100 graus, não tem patamar, ela continua aquecendo e tal, tá? Essa temperatura de 106 para essa proporção aqui é quase isso, tá? Tá bem aproximado mesmo, que é quando nós temos a ebulição aqui dessa mistura, né? Dessa solução aquosa de cloreto de sódio. Tá? Então, ó, não tem patamar. Não tem patamar, não precisa nem me dizer que é mistura, que eu sei que é mistura. Cadê o patamar aqui? Cadê a temperatura constante? Não tem. Não preciso nem saber qual que é a solução, nada. É só mostrando esse gráfico e fazer a pergunta. Esse gráfico demonstra que é uma substância pura ou é uma mistura? E justifique sua resposta, né? Ué, é uma mistura porque o gráfico não mostra a temperatura constante, não tem patamar, tá? Beleza aí? Ou querem fazer alguma pergunta? E aí, rapaziada? Perfeito aí? Tudo certo, Pro. Tá, vamos lá. Então, vamos aqui para a fusão. Tá? Ponto de fusão, temperatura que a substância muda de estado sólido para o líquido. Tá, e do líquido para o sólido, quando eu pego a água líquida e coloco no freezer, né, para a gente fazer o gelo ali, né, para solidificar, então é ponto de solidificação. Tá, e qual é no caso da água, né? No caso da água é 0. 0 graus começa a solidificar e 0 graus, esse gelo, quando atinge 0 graus, ele começa a fundir, derreter, tá? Ó, o exemplo é a água mesmo, tá? E aqui nós estamos falando de água pura, tá bom? Água pura. Só moléculas de H2O. Então, a mesma coisa. Tenho lá meu tripé, meu recipiente e tal, só que agora eu vou colocar uma pedra de gelo. E esse gelo eu retirei do meu freezer e ele está a menos 15 graus, tá? Tem freezer que chega a menos 18, menos 15, menos 12 graus Celsius, tá? Aí eu tirei. O que vai acontecer? Ele vai começar a derreter já instantaneamente? Não, de jeito nenhum. Ele tem que atingir a temperatura de fusão, quando ele vai fundir, quando ele vai começar a derreter, tá? E aqui, ó, eu só tenho água sólida, né? Só tenho gelo, água sólida. A partir do momento que começou a aumentar a temperatura e chegou no 0 graus, porque eu tenho menos 15, daqui a pouco tem menos 12, menos 10, menos 5, menos 1, 0. Quando chegar no 0, né, que aumentou de menos 15 para 0, aqui chegou no ponto de fusão, que a temperatura é 0 graus. Tá? Aqui começa a fundir, a derreter. Tá? Aí, com o passar do tempo, né, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que eu vou ter o gelo agora aqui flutuando na água, eu vou ter gelo ainda e tenho água. Esse sistema continua em 0 graus, tá? A gente mede a temperatura do gelo, 0 graus. Mede a temperatura da água aqui, 0 graus. Por quê? Porque eu ainda tenho a fase sólida. Somente quando esse gelo derreter por todo, aí sim esta água começa, tá? Ó, a aumentar a temperatura. Eu não preciso nem colocar uma chama aqui. É só deixar em cima da pia, não precisa nem estar próximo de sol tal. Você pode deixar ali o dia inteiro, coloca lá um termômetro que você vai ver que depois de um determinado tempo, essa água aqui vai atingir a temperatura ambiente. Tá? Ah, hoje está 26 graus. Então, você olha lá, nossa, já está 24 e ninguém aqueceu. Tá? Mas só quando não tem mais a parte sólida. Enquanto estiver sólido, estiver fundindo, derretendo, o sistema fica a 0 graus. Quando a água passou para o estado líquido, aí a temperatura vai começar a ficar maior que 0. Tá? Se eu pegar essa água aqui que está a 24 graus, colocar no freezer, somente quando chegar a 0 graus, que ela vai começar a solidificar. Tá? Aí você coloca e está com pressa, que quer logo o gelo para colocar no suco, no refrigerante, vai lá, enfia o dedão na forminha, né? Aí quebra, né? Nossa, não está pronto ainda, né? Essa casquinha é a água sólida que está começando essa solidificação a 0 graus, que é a mesma temperatura de fusão. É o vai e volta, tá? A partir do momento que toda aquela água ali da forminha passou do líquido para o sólido, aí aquele gelinho que está lá, ele vai atingir a temperatura do seu freezer.
menos 15, menos 12, tá? Vai diminuindo a temperatura, tá? Até a temperatura do seu freezer. Perguntas? Tudo bem aqui? Tranquilo? Tudo bem, professor. Vamos lá. Perfeito. Aí aqui, ó, olha aqui o gráfico, né? O gráfico aqui nosso sai de menos 15, né? Vai passar um determinado tempo, ele atinge os 0 graus. Então, de menos 15 a 0, nós temos a fase sólida. A partir desse momento, o que vai acontecer? Eu vou ter sólido líquido em 0 graus. Olha o patamar aí, é substância pura, certo? Depois que toda a parte sólida, todo o gelo derreteu, eu só tenho água líquida, certo? Aí sim vai começar a aumentar a temperatura até chegar à temperatura ambiente e eu vou ter somente a fase líquida. Olhando esse gráfico, olha, tem patamar, temperatura constante, demonstra que é uma substância pura, tá? Esses pontos de fusão, ebulição, né, que a gente tem o inverso dele, né, fusão e solidificação, e ebulição e condensação, ou liquefação, que volta para o estado líquido, né, o vapor, são características de cada substância, né, que a gente usa para identificar. Água, então, é 0 graus, fusão, e 100 graus, né, isso a nível do mar, a temperatura de ebulição. Eu consigo fazer testes e saber se é água ou não num determinado líquido transparente que eu tenho. E que eu não posso cheirar ou que também não tem cheiro nenhum, tá? Como água, né? Tá bom? Então isso aqui serve para identificar. Ah, mas não tem outra substância que funde a 0 graus? Não, não tem. Não tem exatamente a 0 graus, não. Ah, mas não tem outra que é o nível do mar também, a temperatura de ebulição a 100 graus? Não, não tem. É característica específica da substância ou do material, tá? Cada um tem o seu. Igual o seu RG, que é um determinado número, o seu DNA e assim vai, tá? Vamos ver aqui. Então aqui, ó, em vez de ser exercício, é um videocício rapidinho, né? Porque essa aula já está acabando, ó. Um laboratório recebeu 2 amostras de líquido para verificar a pureza de ambos. Para tanto, a pureza, para ver se é puro ou não, tá? A substância. Para tanto, cada uma das amostras foi lentamente resfriadas, então pegou a amostra e resfriou, né? Colocou num banho de gelo ou dentro da geladeira, não importa, lentamente resfriada. E a partir dos valores de temperatura e tempo de resfriamento, construíram-se esses gráficos aqui. Então, através do gráfico, né? Olha aqui, gráfico 1. Certo? Gráfico 2, tá? A pergunta é, né? A partir dos gráficos da amostra 1 e 2, qual delas, né? Qual desses gráficos aqui não se encontra a substância pura? Qual gráfico que mostra que não é uma substância pura e é uma mistura? E aí você justifica essa resposta. E me fala ou escreve no chat. Ah, droga. Não viram. E aí, qual desses 2 gráficos não é de uma substância pura? Pode falar, professor? Pode, fala aí. Eu acho que é a 1, porque ela não tem patamar. Isso, né? Isso, olha lá, é isso mesmo, pessoal. Justamente, essa questão é uma questão tranquilinha, né? Ó, cadê o patamar daqui? Ó, descendente, ó, somente descendente direto. Ó, descendente constante, olha o patamar aqui, descendente, certo? Porque é resfriamento, não é ascendente porque a gente não estava aquecendo, está resfriando, certo? Então aqui é uma mistura, tá? Aqui mistura, não importa, ninguém perguntou qual é a mistura, tá? Ninguém perguntou, só quer saber isso, só a identificação, tá? E aqui é uma substância pura, aqui não. Tá? Então a amostra 1 a gente sabe que é uma mistura e a amostra 2 a gente sabe que é pura, tá? É isto. Deixa eu ver aqui. Tem mais um, mas eu acho que não dá tempo, né? O profs, falam comigo. Acabou a aula? Eu não sei se acabou mesmo. Acabou, né? 8h40? Oi! Acabou a aula, né? Então vamos continuar aqui rapidinho, ó. Um outro exercício, é que esse exercício aqui eu acho que vai demorar um pouco, viu? E às 8h45 tem uma aula com o terceiro. Vamos lá. Tem uma tabela, né? Que apresenta temperatura de fusão e ebulição.
a pressão de uma atmosfera. O que é pressão de uma atmosfera? Está tudo ao nível do mar, tá? Então vamos lá, é essa tabela. Seria interessante vocês tirarem um print dessa tela, tá? Todo mundo tira um print dessa tela e aí vocês vão responder. E aí, num próximo encontro, a gente vê o que vocês marcaram. Ó, a água, 0 e 100, fusão e ebulição, tá? E assim por diante estas outras substâncias. A dica é esta aqui, ó. A dica é essa, ponto de fusão, temperaturas menores que o ponto de fusão é sólido, temperaturas acima do ponto de ebulição é tudo gasoso, e entre ponto de fusão e ebulição é tudo líquido. Então, com essa dica aqui, vocês conseguem colocar aqui se é sólido, líquido, gasoso e assim por diante. Aí, numa próxima aula, a gente corrige isso, tá bom? Porque, ó, são 8h42, 8h45 eu tenho aula com o terceiro, não dá tempo pra gente fazer tudo isso, tá bom? Perfeito assim, turma? A gente combina e a gente faz uma correçãozinha disso, tá? Tira um print da tela, por favor, e aí vocês fazem depois com calma. Aqui está a dica. Temperaturas menores que o ponto de fusão, tá tudo sólido. Temperaturas maiores que o ponto de ebulição, tudo gasoso. Entre o ponto de fusão e ebulição, tudo no estado líquido, tá bom? Perfeito, turma? Professor, e aí a gente coloca esses estados físicos nas temperaturas, né? Aqui, isso, a 130 graus, como é que está a água? Sólido, líquido ou gasoso, né? A -8, a 18, a 80 e a 900. E assim sucessivamente para todas as outras substâncias. Tipo, o etanol, tá? Tem 5 temperaturas para a gente colocar, tá? O cloreto de sódio, que é o salzinho de cozinha. O ferro aqui, metálico. O éter, que é uma substância, tá? Perfeito? E aí a gente corrige isso num outro momento. Beleza, turma? Perfeito? Vou descompartilhar, tá bom? Posso? Todo mundo já tirou o print? Acho que sim. Tá bom, vou descompartilhar então. Rapaziada, obrigado e a gente se encontra numa outra aula. Beleza? Tchauzinho, obrigado, profs. Até mais. Obrigado, professor. Tchau, professor. Tchau aí para todos os outros professores também. Tchau. Tchauzinho. Obrigado. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Nada. Tchau.